Bom, turma, então essa foi a história intrigante, né? Que nós acabamos de ler. O que vocês acham? Será que foi tudo um sonho mesmo? Hein? Será que o Bernardo realmente sonhou com tudo aquilo? E aquele fiozinho que continua grudado no dedo? Pois então, né? Isso aí nós temos que pensar e cada um decidir se a história terminou ou não. Agora, o que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos para o entender o texto. Aqui na página, vamos lá, 66. Como a prof já disse, né? Essa é uma história, hoje a nossa aula é uma aula que nós iremos ouvir, né? Uma aula de escuta, onde nós temos que prestar bastante atenção. Então, antes de nós começarmos a entender o texto, nós vamos ler ali, ó. Clarice nasceu em Londres, na Inglaterra. Foi ela que fez essa história. Como vive há anos em São Paulo, considera-se paulistana. Durante muito tempo, trabalhou com cinema. Tem um filho, o Benjamin, e atualmente dedica-se a cuidar do garoto e a escrever a seção Cafuné na folhinha, que é a seção onde conta essa história, né? Uma parte dessa história das aranhas. Eles vão colocando por partes, então, por quê? Para que nós, leitores, tenhamos curiosidade em terminar aquela história, né? Então, cada vez que eles vão lançando, nós vamos lá comprando essa folhinha para conseguir terminar essa história. Então, olha só, o entender o texto. O professor leu a história completa, cujas partes restantes estão no anexo 4. Agora ouça as perguntas que serão feitas e em seguida responda oralmente as questões. Então, a prof vai lendo aqui e explicando para vocês cada questão, certo? Fale sobre as aranhas dessa história. Onde elas vivem? Como elas são? O que costumam fazer? Então, essas aranhas vivem aonde? Elas vivem nas cavernas de Marte, né? E como elas são? São peludas e albinas. Costumam fazer o quê? Casaquinhos, né? Para as aranhas bebês. Na número 2, agora fale sobre Bernardo. Quem é ele? Onde ele estava? O Bernardo é um menino, né? Que ele estava indo para onde? Para a escola. E o que aconteceu com ele? Ele viu, né? Um fio transparente. Que fato estranho aconteceu com ele? Como era esse fio, né? Esse fio transparente ele encontrou no caminho, ficou curioso para saber o que era e encostou o seu dedinho no fio. E o que aconteceu? O fio ficou grudado no seu dedo. Na número 3, enquanto isso, o que faziam as aranhas no fundo da caverna? Enquanto o Bernardo olhava o fio, né? As aranhas faziam o quê? Elas iam para a caverna das outras aranhas tomar chá, conversar. E o que elas estavam esperando? O que elas estavam esperando? Elas estavam esperando os meninos terrestres para fazerem o quê? Sua comida preferida. Número 4. A partir desse momento, onde Bernardo foi parar? O que deixou ele maravilhado? Quando ele sentiu, né, que o fio puxou, ele sumiu da sala de aula, né? Aonde ele foi parar? Ele foi parar numa caverna escura, né? Preso na teia da aranha. E ele ficou maravilhado, por quê? Porque ele viu que aquele fiozinho o levou para onde? Para uma teia de aranha, né? Na número 5, Bernardo chegou à caverna das aranhas. Onde ele ficou preso? Por que ele começou a gritar? Ele ficou preso aonde? Na teia das aranhas e começou a gritar por quê? Porque ele percebeu que ele estava preso. Na número 6, o que na verdade foi essa aventura do Bernardo? O que foi essa aventura? Essa aventura foi um sonho, né? Ele sonhou com tudo isso. 7, há um fato estranho no final do texto. Qual é? O fato estranho é o quê? Que a Marcelina acordou o Bernardo e ele percebeu que aquilo ali era o quê? Um sonho. Só que como era um sonho se o fio continuava grudado no seu dedo? E agora, né? Que fato estranho foi esse, né? Então essa foi a nossa parte do entender o texto. No próximo vídeo, a prof vai explicar para vocês a tarefinha da nossa aula de hoje, certo?